Boa tarde, vereadores, servidores, assessores, estagiários e os demais presentes que acompanham a reunião desta Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Informo que esta reunião está sendo gravada e será transmitida no canal do YouTube. Iniciamos esta reunião às 14h32. Solicito ao vereador Beto Caim que faça a chamada dos membros da comissão. Vereador Damião Santos. Presente. Vereador Elton Carlos Welter. Presente. Vereador Valdomiro Bozó. Presente. Vereador Beto Scaim, presente. Vereador Valtecir Careca, ausente até o momento, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro abertos trabalhos. Comunicação do número de falta. Vereador Valdomiro Bozó, 0 falta, 0 ausência justificada. Vereador Valtecir Careca, 0 falta, 0 ausência justificada. Vereador Beto Caim, 0 falta, 0 ausência justificada. Vereador Damião Santos, 0 falta, 0 ausência justificada. Vereador Elton Velt, 1 falta, 0 ausência justificada. Matéria para nomeação de relator. Número de relatorias: Valdomiro Bozó, 1 relatoria. Valtecir Careca, 1 relatoria. Beto Caim, 1 relatoria. Damião Santos, 1 relatoria. Elton Welter, 1 relatoria. Total, 5 relatorias. Projeto de lei número 15, de 2023, do Poder Executivo, que procede à desafetação e autoriza a permuta de imóvel integrante do município, do patrimônio público municipal e a afetação do bens a ser recebido pelo município de Toledo. Designo o vereador Beto Caim como relator. Projeto de lei número 34, 2023, vereadores Dudu Barbosa, Gabriel Baerli, Valdomiro Bozó, que altera a legislação que regulamenta o uso de placas em meio congêneres e inauguração de obras públicas pelo município de Toledo. Designo o vereador Damião Santos como relator. 23 não está aí? O segundo aí da pauta. Comunico que o projeto de número 23, cuja nomeação da relatoria estava prevista na pauta desta reunião, ainda não foi remetido a esta comissão. Matéria para discussão antecipada, votação e antecipada de parecer. Projeto de lei 143, de 2022, do Poder Executivo, que estabelece regras para o uso e ocupação de áreas públicas para o exercício de atividades econômicas de comercialização de alimentos diretamente ao consumidor, de modo itinerante ou estacionário. Relator Beto Caim, regime ordinário, prazo até 9/3/2023. Passo a palavra ao relator. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores que fazem parte desta comissão, nossos assessores, estagiários, servidores, seu Hélio aqui presente também acompanhando essa reunião da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Sustentável ao projeto de lei número 143 de 2022 do Poder Executivo. Relatório. Por meio da mensagem número 93,
de 15 de agosto de 2022, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 143 de 2022, que estabelece regras para o uso e ocupação de áreas públicas para o exercício de atividades econômicas de comercialização de alimentos diretamente ao consumidor de modo itinerante ou estacionário. A matéria foi recebida pelo presidente da Câmara e apresentada na 27ª sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2022. Recebeu, então, o despacho e foi encaminhada à apreciação das comissões pertinentes. Inicialmente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Legislação e Redação, CLR, e, durante a reunião realizada no dia 23 de agosto de 2022, o presidente vereador Marcelo Marques designou o edil Gabriel Baielli como relator, o qual solicitou ao Poder Executivo os ajustes necessários para a tramitação, visto que a assessoria jurídica desta Casa concluiu pela ilegalidade do projeto. Nesse sentido, após a apreciação do texto reformado, encaminhado através da mensagem aditiva número 15, o vereador relator apresentou parecer favorável. Na sequência, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de Desenvolvimento Sustentável, CDS, e no dia 29 de novembro de 2022, o presidente, vereador Gabriel Baielli, nomeou o edil Genivaldo Jesus como relator. Ele, então, solicitou prorrogação de prazo, o qual foi concedida. Agora, com o retorno dos trabalhos no ano de 2023, nesta Câmara Municipal e com novas composições das comissões para o biênio 2023 e 2024, o novo presidente da CDS, Valdomiro Bozó, nomeou este vereador como relator. Por fim, no dia 15 de fevereiro de 2023, foi realizada audiência pública no auditório do plenário Edílio Ferreira, oportunidade em que houve discussão e debate da matéria, com participação da comunidade e do poder público. Em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 161 do Regimento Interno, o parecer da CDS trata-se de manifestação especializada sobre o mérito da matéria. Voto do relator. Considerando o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 do Regimento Interno, tem-se que a matéria A. Visa solucionar o seguinte problema: estabelecer regras para a atividade econômica de comercialização de alimentos de modo itinerário ou estacionário em áreas públicas de Toledo. B. O presente pretende alcançar os seguintes objetivos: fomentar o empreendedorismo, proporcionar oportunidades de formalização do comércio de rua e promover o uso democrático e inclusivo do espaço público, além de gerar empregos diretos e indiretos. C. É direcionada às seguintes pessoas ou órgãos: empreendedores e investidores do município e região. D. Não impacta o meio ambiente ou outra política pública. Analisando o projeto de lei, sugerimos as seguintes alterações através de emenda modificativa. Artigo 16. Outorga para uso de ocupação dos espaços públicos municipal, nos termos desta lei, dar-se-á por meio de permissão de uso a título precário, onerosa e pelo prazo de 5 anos, que poderá ser renovada por igual período. Então, nesse artigo 16, passará a vigorar desta maneira. Artigo 16. A outorga para uso e ocupação dos espaços público municipal nos termos desta lei dar-se-á por meio de permissão de uso a título precário, onerosa e pelo prazo de 10 anos, que poderá ser renovada. E onde se lê no artigo 17, parágrafo 2º, é vedada a outorga da permissão de uso de mais de um equipamento público a um mesmo permissionário, propomos a retirada completa do parágrafo 2º, ficando o artigo 17, apenas com os parágrafos 1º e 3º, com a atualização das suas numerações. Parágrafo 1º. A permissão de uso, excepcionalmente, poderá ser transferida no caso de falecimento do titular ou de
enfermidade física ou mental que impeça o permissionário de gerir seus próprios atos ao cônjuge, companheiro, companheira, aos ascendentes e descendentes, nesta ordem pelo tempo restante, desde que atendam os requisitos exigidos e assumam os compromissos da permissão. Parágrafo 2º. O permissionário que não cumprir o estabelecido no instrumento de outorga e as normas estabelecidas nessa lei fica sujeito à aplicação das penalidades legalmente previstas, sem prejuízo de cassação da permissão. Assim, como as alterações sugeridas em emenda modificativa, conclui-se pela aprovação do mérito da matéria analisada. Em face do exposto, analisando o projeto de lei 143/2022 e considerando os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável à matéria apresentada com emenda modificativa. Câmara Municipal de Toledo, 7 de março de 2023. Beto Scaim, relator. Então, senhor presidente, em conversa com, não sei se eu faço a leitura da ementa, né? E depois eu falo um pouco. Na verdade, o que alterou só foi, como nós fizemos a audiência pública, né? Aí, ouvindo a comunidade achou que pelos grandes investimentos que serão feitos, né, em caminhões, nos carros, aí os 5 anos era um período curto, né? E nós acatamos aí o que foi decidido na audiência pública e passamos para 10 anos. E no artigo 17, onde existia a cláusula que não poderia o mesmo, a mesma pessoa que já tinha um carro na cidade não podia usar outro espaço, né? E daí a gente também, em conversa com o Bonaldo, e daí fizemos essas alterações aí, que a mesma pessoa que tem um exemplo, está aqui no Lago, ele tem interesse de fazer um novo investimento lá no Parque do Povo, fica aí aberto a ele ter esse direito também, né? Se puder ler a emenda, daí fica gravado também certinho a emenda ali dos parágrafos. Beleza, então. Emenda modificativa ao projeto de lei número 143/2022, de autoria do vereador Beto Scaim. O vereador que essa subscreve nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 140 do regimento interno desta Casa, vem apresentar emenda modificativa ao projeto de lei número 143/2022, de autoria do Poder Executivo, que estabelece regras para o uso e a ocupação de áreas públicas para o exercício de atividades econômicas de comercialização e alimentos diretamente ao consumidor, de modo itinerante ou estacionário. Desta forma, o projeto de lei número 143/2022 passa a vigorar com as seguintes modificações. Artigo 16. A outorga para uso e ocupação do espaço público municipais, nos termos desta lei, dar-se-á por meio de permissão de uso a título precário, onerosa e pelo prazo de 10 anos, que poderá ser renovada. E, no artigo 17, parágrafo 1º, a permissão de uso excepcionalmente poderá ser transferida no caso de falecimento do titular ou de enfermidade física ou mental que impeça o permissionário a gerir seus próprios atos, ao cônjuge, companheiro, companheira, aos ascendentes e descendentes, nesta ordem, pelo tempo restante, desde que atendam os requisitos exigidos e assumam o compromisso da permissão. Parágrafo 2º. O permissionário que não cumprir o estabelecido no instrumento de outorga e as normas estabelecidas nesta lei ficará sujeito à aplicação das penalidades legalmente previstas, sem prejuízo de cassação da permissão. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná, 7 de março de 2023. Beto Scaim, vereador. Então, no artigo 17, né, que ficou só o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, né, que o 2º era o 3º, voltou a ser o 2º. Só deixa eu ver aqui qual que era o 2º, que foi retirado. Qual que é? 142.
enquanto o relator tenta procurar o artigo, eu queria ponderar umas questões, talvez essa comissão tenha essa informação, mas eu não tenho e talvez até algum assessor da casa pode contribuir. Em que casos é possível um novo empreendimento, uma concessão de uso, um uso, por exemplo, fazer um trabalho lá no Parque do Povo? Pode ser, por exemplo, se um cidadão comum quiser montar a empresa, tiver tudo legal, ele pode abrir o seu negócio lá nos termos da lei ou não? Creio que agora vai ter a licitação, né? Depois, na Tem que se licitação, inscrever, vai né? se inscrever na licitação, que primeiro vai passar essa lei aí, né? Depois que ser aprovado, aí vai fazer o chamamento para a licitação, o pessoal se inscreve e participa da licitação. Por exemplo, aqui no lago não pode mais entrar gente, né? Porque, só se tiver abrir licitação de novo, né? Vai abrir essa licitação, eles vão fazer um estudo em cima dos espaços públicos, o que pode ser ampliado, né? Ali no lago, no Parque dos Pioneiros, ou algumas vias do município aí, e daí que vai colocar os espaços em licitação. E também no edital, nós votamos uma lei que foi permitido o consumo de bebida alcoólica. Pode agora já, né, nesses quiosques do lago, em todos eles, vai poder, né? É isso? Após a aprovação desta lei, Vai permitir, vai permitir. né? Perfeito. Concordo. Porque por que os estabelecimentos que têm mais estrutura podem vender, os que têm menos, né? Porque um quiosque tem menos giro do que um restaurante maior. É que na verdade, eu acho que essa questão da bebida alcoólica já foi naquele projeto de lei 143, né, que já foi até aprovado, acho tudo, né? E esse aqui daí é o 140. Esse 143 era o 140. É o dos quiosques. 142 ou 144. É 142, se não me falha a memória, né? Que esse daí que foi liberado, acho que são da bebida alcoólica, Na né? verdade, E esse aqui mais é o food truck, né? isso, na verdade, isso tudo é coisa boa. Isso é para o bem da população, para o lazer da população e para os negócios de quem cumprir a lei. Acho que a iniciativa é muito boa. Então, só dando continuação aqui, na verdade, o que ficou aqui foi eliminado o parágrafo 2º do artigo 17, onde fala que é vedada a outorga da permissão de uso de mais de um equipamento público a um mesmo permissionário, né? Então, com essa emenda modificativa, as pessoas que já têm um food truck, um exemplo aqui no lago, e eles têm o interesse financeiramente, se quiser fazer, ter um outro lá no Parque do Povo, não teria problema nenhum. Essa seria a emenda, e isso foi tudo em conversa, conversei com o Bonaldo, fiz uma reunião lá com o Bonaldo também, né? Ele achou que não teria problema nenhum, que eu acho que com certeza com tudo isso, acaba incentivando a ter mais pessoas e, com certeza, consequentemente, gerará mais impostos também para o nosso município. Esse seria o relatório, senhor presidente. Ainda em discussão? Votação, como vota o vereador Damião Santos? Voto com o relator. Como vota o vereador Elton Welter? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, aprovado por unanimidade. Matéria para discussão e votação antecipada do parecer. Projeto de Lei 162/2022 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar e concessão de título oneroso, mediante licitação, para instalação, manutenção e utilização, para exploração publicitária de elementos mobiliário urbano no município de Toledo. Relator Valtecir Careca, regime ordinário, prazo até 14/3. Ele não está aí, provavelmente vai apresentar no prazo. Projeto de lei número 1 de 2023 do Poder Executivo, que altera a legislação que dispõe sobre a fixação de placas informativas
informativas nos terminais e nas paradas de ônibus do município de Toledo. Relator Elton Veltro, regime ordinário 14/3. Passo a palavra ao relator. Senhor presidente, o projeto número 1 de 2023, de autoria do Poder Executivo, me foi designada a relatoria, já teve parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação, e Vossa Excelência me designou relator, se não me engano, no dia 28 de fevereiro. Voto do relator. O projeto trata de altera a legislação que dispõe sobre a fixação de placas informativas nos terminais, nas paradas de ônibus do município de Toledo. Voto. Considerando o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 do Regimento Interno, tem-se a matéria, que essa matéria visa tratar de algumas questões oriundas da Lei 2.498, de 5 de outubro de 2022, que dispõe sobre a fixação de placas informativas nos terminais e nas paradas de ônibus do município de Toledo. A mensagem que encaminha o projeto indica que verificou-se, entre aspas, verificou-se algumas dificuldades técnicas e a inviabilidade de operacionalização daquela norma legal nos exatos termos nela previstos. Fecha aspas. Percebe-se que tais dificuldades são oriundas de que foi imposto pelo texto do artigo 2º daquela lei, que determina que as empresas concessionárias de transporte público coletivo do município de Toledo afixarão placas informativas nos terminais e nas paradas de ônibus do município de Toledo, contendo, no mínimo, os números de linhas, horários dos ônibus, trajetos percorridos, pontos inicial e final do percurso e mapas do itinerário. Na mensagem, argumenta-se que, abre aspas, é sabido que não raramente ocorrem alterações em trajetos de ônibus, seja em decorrência de modificações no sistema viário, extensão de itinerários em razão do natural crescimento da cidade e ampliação, redução de linhas e horários, de forma que a colocação de placas indicativas físicas com informações fixas não seria a maneira mais eficiente para o alcance dos objetivos da lei. Fecha aspas. Indica-se ainda que, abre aspas, por outro lado, nos dias úteis, em vista da disponibilidade e da ampliação dos meios de acesso à internet e a utilização de smartphones pela grande maioria da população, as informações constariam nas placas indicativas de que trata a Lei número 2.498 de 22. Poderiam ser atualizadas e implementadas em tempo real, mediante a utilização de outras formas de sua veiculação, atendendo-se dessa forma com muito mais eficiência e eficácia à finalidade daquela norma. Fecha aspas. A fim de dar resolutividade à questão, o presente projeto propõe acréscimo do artigo 3º àquela lei, que é a Lei 2.498, permitindo que as placas informativas possam ser substituídas por outros elementos visuais em que constem códigos, QR Code, código de barras e outros, endereços eletrônicos e ou aplicativos para acesso digital às informações. Ademais, diante das circunstâncias expostas, altera o prazo para a regulamentação da lei, ampliando-o para 180 dias, a fim de que haja tempo hábil para o desenvolvimento dos meios e informações digitais necessários. É entendimento deste relator que a tecnologia e a internet servem como ferramentas de acesso à informação e pode ser de grande utilidade para a implementação de políticas públicas. Destaca-se, contudo, que parcela da população ainda encontra dificuldades na utilização de smartphones, QR Codes e outros elementos elencados no projeto. Nesse sentido, embora o parecer seja favorável, a matéria ressalta-se que é de grande importância que, sempre que possível, a fim de facilitar a utilização do transporte público pelos usuários,
as informações também estejam presentes diretamente em placas nos terminais e nas paradas de ônibus. Assim, conclui-se pela aprovação da matéria na aprovação do mérito da matéria analisada. Em face do exposto, analisado o projeto de lei número 1 de 2023 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com parecer favorável à matéria apresentada. Câmara Municipal, 7 de março. Elton Welter, relator. Então, esse projeto visa criar condições para que o usuário do transporte coletivo tenha as informações adequadas sobre as linhas, horário das linhas, para onde passa, e se for alterado, ele fica sabendo também. O objetivo geral é esse. E, claro, que essas novas tecnologias nem todos têm acesso, e recomendo que seja feita por escrito e por essas outras ferramentas. Não sei, porque é muita escrita, né, daí. Como é que faz isso? Talvez tenha que estar em 2 folhas ou 3, colado no terminal, que desde que não pegue chuva em cima. Então é pertinente. Tem que fazer ponto, né, seu Hélio? E assim, nós vamos fazer. Há uma programação, né, anual de gastos com ajudar na melhoria dos pontos de ônibus. Então o município deveria ser mais cobrado, e nós, inclusive, observar na LDO desse ano e no orçamento desse ano, para ver se contempla onde tem mais demanda, onde ainda não tem esses pontos de ônibus cobertos, que dê segurança e que o povo não pegue tanta chuva. Então, tem que observar o orçamento e observar também o cumprimento dessa lei, que até o fim do ano tem que estar em vigor. São 180 dias que foi dado o prazo aqui. Então, o voto é favorável. Em discussão, quero dizer que as palavras do vereador Welter muito bem colocadas. Eu creio que nós podemos cobrar da Secretaria de Segurança, né, porque todos esses recursos que é recolhido através de multas, fica para a Secretaria de Trânsito, para que seja investido em pinturas de faixa, novos pontos de ônibus. Eu creio que nós, como vereadores, poderia estar fazendo aí uma indicação e uma cobrança junto à Secretaria de Trânsito, né? Coloco em votação. Como vota o vereador Damião Santos? Voto com o relator. Como vota o vereador Betis Caim? Acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14, 2023, do Poder Executivo, que altera a legislação que procedeu à desafetação e que autorizou a doação de áreas à Companhia de Saneamento do Paraná, Cenepar. Relator Valdomiro Bozó, regime ordinário 14/3. Irei fazer a apresentação. Puxa, assinei errado, no local tem Cir Careca. Faz outra lá, por favor. Por meio da mensagem número 5, de 01 de fevereiro de 2023, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 14 de 2023, que altera a legislação que procedeu à desafetação e autorizou a doação de áreas à Companhia de Saneamento do Paraná, Cenepar. A matéria foi recebida pelo presidente e encaminhada pelo presidente da Câmara e apresentada na primeira sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2023. Recebeu, então, o despacho e foi encaminhada à apreciação das comissões pertinentes. Inicialmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, e durante a primeira reunião ordinária, realizada no dia 7 de fevereiro de 2023, a proposição teve seu parecer aprovado. Na sequência, a matéria foi encaminhada a esta Comissão de Desenvolvimento Sustentável, CDS, e durante a terceira reunião ordinária, realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, este vereador foi designado como relator. Em conformidade com o disposto no inciso 2º do artigo 161 do Regimento Interno, o parecer da CDS
Trata-se da manifestação especializada sobre o mérito da proposição. Voto do relator. Considerando no disposto no parágrafo 3º do artigo 162 do Regimento Interno, tem-se que, com a aprovação da Comissão de Legislação e Redação, a qual emitiu o parecer favorável quanto à legalidade, constitucionalidade e às técnicas legislativas, e na Comissão de Constituição e Justiça, a qual também emitiu o parecer favorável quanto à constitucionalidade da proposição. Ademais, nota-se que a mensagem número 5, de 1º de fevereiro de 2023, no ano de 1984, por meio da Lei 1192, a Sanepar recebeu do município de Toledo doação de áreas para a construção de seu escritório regional e almoxerifado regional, dos quais cumpriram a finalidade proposta. No entanto, no ano de 2003, o setor de gestão de materiais da Sanepar centralizou os almoxerifados em Cascavel, restando desativá-lo o de Toledo. A partir deste momento, os espaços de Toledo foram utilizados pela coordenação de redes. Desta forma, priorizando a regularização a fim de atender questionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A companhia solicitou a alteração da lei para adequar os encargos estabelecidos no parágrafo 1º de seu artigo 2º à destinação de que lhe foi dada pela donatária. Portanto, diante dos fatos apresentados, verifica-se que com a aprovação desta proposição não haverá impactos ao meio ambiente ou outras políticas públicas. Assim conclui-se, pelo mérito da matéria analisada, em face do exposto, analisado o projeto de lei número 14 de 2023 e considerados os objetivos que orientam sua propositura, o relatório é com o parecer favorável à proposição Câmara Municipal de Toledo, 1º de março de 2023. Coloco em discussão. Em votação, como vota o vereador Beto Scaim? Acompanho o voto do relator. Como vota o vereador Elton Welter? Acompanho Vossa Excelência. Como vota o vereador Damião Santos? Também voto com o relator. Aprovado por unanimidade. Encerramento. Cumprindo a finalidade desta reunião de Comissão de Desenvolvimento Sustentável, declaro encerrados os trabalhos às 15h07.